xamanismo em Portugal. Vou cumprimentá-lo, muito boa tarde. Boa tarde. E começo pela pergunta mais, o que é isto, a mais óbvia, a pergunta mais óbvia, o que é isto do xamanismo? O xamanismo é uma prática, né, de reintegração, onde coloca o ser dentro do seu equilíbrio. Então é um tema hoje muito forte, porque a gente precisa realmente fugir, né, das práticas que geram estresse, que geram indisciplina ao ser. E o xamanismo coloca essa facilidade do ser de poder voltar, de fato, ao seu natural. Andamos em muito sofrimento, em muito stress nestes dias. Sempre, né? Então o ser tem uma natureza, né, de se pegar muito à dor, ao sofrimento. E a gente se desliga de fato do que é mais importante, que é a gente valorizar os momentos que existem na vida, né? E esses pequenos momentos que trazem felicidade a gente guardar. E não a dor, o sofrimento, né? Nós guardamos muito os momentos de dor, dedicamos-nos muito àquilo que nos faz sentir mal, mais do que devíamos? E acredito que sim. E por isso, né, vem essa grande doença que é o estresse, né, e as depressões, que hoje a gente vê muito. Né, Como é que se dedicou ao xamanismo? Isto é uma coisa que aconteceu na sua vida quando? A que propósito? Na verdade, assim, eu venho de uma família católica, né, e através de uma doença, né, eu encontrei uma forma de cura diferente da convencional. A que idade é que tinha? Em torno de 17 a 18 anos. Né? E encontrei esse tipo de cura diferenciada, né, da convencional. E através disso eu comecei a me dedicar, né, às práticas xamânicas e ao conhecimento xamânico. Como é que fez essa cura? Foi com alguma prática Foi especial? com um curandeiro, né, e ele me ensinou a técnica de poder tocar, porque de fato a doença não estava só no corpo, estava também na alma. Estava na descrença do todo, né, do universo, de Deus como uma forma única de ser. Né? E aí eu fui aprendendo, fui me aproximando disso e hoje me sinto bem, né, praticando o xamanismo. E veio para Portugal, há muitas pessoas a procurarem, é brasileiro, vem a Portugal com o xamanismo, as pessoas que o procuram são brasileiras também, são portuguesas? São portugueses. Né? Os brasileiros aqui eu realmente não conheço nenhum. Ah, são portugueses? São portugueses, de fato. Né? Então, e a gente já está aí há 5 anos, né, com essa escola de desenvolvimento, porque o xamanismo também é um desenvolvimento humano, né, onde você se coloca dentro do meio e tenta interagir de uma forma mais harmônica. Né? Então a gente volta ao primitivo, né, não anda nu por aí, né, mas a gente volta ao primitivo e tenta através disso, né, fazer as pazes com o meio que você vive. E isso faz-se como? É dando atenção a coisas a que habitualmente não damos? Como é que isto funciona na prática? Olha, na prática é você valorizar tudo que está em sua volta como sagrado. Então, se o outro, né, é algo sagrado na sua relação, se você vê isso, você passa a respeitar melhor as condições, respeitar o limite do outro, porque cada um tem o seu limite, a gente não pode exigir mais, né, do que ele pode dar. E com isso a gente começa a entender alguns processos nossos, que às vezes a gente joga na direção do outro e quer que ele resolva. Tá? Então, dentro dessa prática, dentro dessa sensibilidade, que a gente está aqui num momento muito curto, é temporário a nossa passagem, e é importante que dentro dessa passagem a gente dê o melhor, né, para o outro, para o meio, para a família. Né? Então a gente luta muito para isso, para trazer a família ao centro, para trazer você de volta à condição de família, né? Valorizar pai e mãe pelo ensinamento e do jeito que são, porque não importa, o importante é que você precisa realmente não olhar para os defeitos, mas para as qualidades que as pessoas têm, e através desse olhar a gente entra em paz. Né? Isto faz com que há produtos que ajudam que as pessoas. Como é que se faz este processo? Há rezas que têm de ser feitas, é preciso saber o que acontece com as pessoas, o que está a acontecer, que problemas é que as pessoas têm, isso interessa-lhe. Uma das coisas que está acontecendo com a humanidade é a gente perder o diálogo frente a frente. Então, dentro do xamanismo, a gente senta muito em roda e fala de si. Né? Isso há uma inspiração, ou seja, há conhecimentos que vêm desde as tribos ancestrais, de lá de muito atrás na história. Sim, sim, a gente resgata... Quando o homem era mais próximo da natureza. Exato. Senta-se toda a gente em roda a conversar? A conversar e a resgatar algumas técnicas, como resgate de alma, né? Como pintura sagrada. Né?
Então, são algumas técnicas dos índios, tanto americanos, né? E a gente resgata isso e coloca em prática, né? Dentro da cultura hoje, da permissão que a gente tem para fazer. E aqui em Portugal as pessoas não estranham esse primeiro contacto? Não acham que coisa tão esquisita, o que é isto do xamanismo quando o procuram? Olha, eu não senti, eu até pensei, né, pelo Brasil ser, né, um país tropical e onde a gente tem muitas práticas religiosas, né, práticas filosóficas. Quando eu vim a Portugal pela primeira vez, o convite que eu recebi, eu fiquei um pouco receoso, né, pela cultura europeia, pela condição, né, pela própria colonização, tá? Mas quando eu cheguei aqui, que a gente começou a ver nas pessoas a necessidade de uma resposta, de algo que acalentasse, às vezes, né, a alma ali, tá? E isso é tão simples a gente fazer, porque todos nós temos essa imensa capacidade de nos transformar em seres melhores. E quando a gente une ali um pouco do saber de um com um pouco do saber do outro e desperta, porque dentro da prática xamânica a gente acredita que todo mundo tem a sua capacidade, isso não é mérito de um ou de outro, mas de todos. E o que falta é esse diálogo, é essa reintegrar o ser. Reintegrou o ser, ele se coloca na sua plenitude. E ele passa a aceitar o aprendizado da vida, né? Não como uma dor, não como um erro, tá? Mas como um aprendizado. E aí ele faz evolução. Então, mas é preciso... o xamanismo leva as pessoas a viverem como antigamente, a viver de forma tribal, mais simples. É também um apelo a que as pessoas deixem mais esta forma de viver com muitos objetos, com muitas situações e que se dediquem mais ao mais simples. A gente fala um pouco sobre isso, a gente não pode impor. Parte do princípio que você é um ser livre, né? Então, no xamanismo você não impõe nada. Você mostra que existe um caminho, que você pode se pegar algo mais simples, consumir menos a si mesmo e o meio que está em sua volta, que é esse grande desequilíbrio que a gente fala, por isso é um tema tão antigo e tão moderno, né? O termo xamanismo é pouco desconhecido, mais a permacultura, mais o próprio exercício dos escoteiros, né? Isso é uma prática xamânica de ir à natureza e de buscar, certo? Essa ligação, de saber como é que acende um fogo, de saber como é que consegue passar uma noite, né, sem um computador, sem o meio que hoje a gente vive. Mas... todos esses processos levam à cura da alma, é essa a ideia. Curar a alma para depois curar o físico. Reintegrar. Se reintegrar. Quem é que o procura mais? Gente mais jovem, gente com mais idade? Quem é que tem mais curiosidade? As mulheres estão muito mais em busca do conhecimento, né? E os jovens estão chegando muito também, né? Então estão começando a ter um olhar, um despertar mais cedo, né? Ou vem de uma família que já traz o despertar, né? Ou estão realmente se aproximando e se distanciando, né, das drogas, dos movimentos, né, que separam de fato eles da família. Então a gente faz esse trabalho, né? No Brasil a gente tem momentos específicos para essas pessoas, tá? Porque toda quarta-feira a gente faz esse atendimento ao público, né? E a gente traz, tentando mostrar isso, que existe outro caminho. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Gerardo Mesquita, xamã, esteve aqui a dar-nos umas luzes para quem não tinha ideia do que se trata. Portanto, agradeço-lhe a sua presença. Muito obrigada. O momento que se segue é capaz de